A inteligência artificial está avançando muito, as coisas que a gente tem que estudar estão mudando completamente. Isso todo mundo já sabe, né? Mas ninguém fala da pessoa que está iniciando seus estudos agora, que está numa faculdade ou que está pensando em entrar em uma faculdade. Essa pessoa que não tem experiência de mercado, ela, com razão agora tá totalmente perdida, né? Tanto sobre IA, tanto sobre a carreira de tecnologia dela. Vale a pena ainda estudar programação? Vale a pena fazer uma faculdade de 4 anos lá de ciência da computação, engenharia de software ou ADS? Bom, eu sou Yudi Ganeco, eu sou programador já há 10 anos e hoje eu vou contar para vocês a resposta para todas essas perguntas. E eu vou mostrar hoje não só a minha opinião, mas das principais referências técnicas aí do mundo. E são, cara, opiniões bem diversas aí, mas dá para chegar numa conclusão bem legal. Fica aí no vídeo. E olha que tem umas coisas bem controversas aí. Mas primeiro vamos falar do patrocinador do canal, que é a AUVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Eu já falei pra vocês várias vezes sobre a AUVP e eu sou cliente deles já há muito tempo, bem antes de criar o canal, então eu uso o serviço deles, aprovo muito e gosto muito. E eles são patrocinadores antigos aqui do canal, a gente já falou sobre eles várias vezes, né? E são totalmente confiáveis, né? Então na AUVP você vai aprender a ser um ótimo investidor em apenas 8 semanas. E aqui, ó, vocês podem ver que você vai aprender tudo que você precisa saber para ter a sua saúde financeira. Desde a organização dos seus gastos até renda fixa, reserva de valor, renda variável, investimento no exterior. Cara, isso aqui é muito bom, esse módulo. Imposto de renda. E, como vocês podem ver aqui, o aprendizado é garantido. Mas em que sentido? É porque se você concluir todas as aulas, emitir seu certificado e não se sentir seguro ainda assim para investir, eles devolvem todo o seu dinheiro. E sujeito à análise de crédito, você também vai ter acesso ao cartão de crédito deles, que é muito bom, ele dá acesso a 1% de cashback no valor da fatura e também dá acesso à sala VIP nos aeroportos. Tudo isso sem anuidade do cartão. Então o que você vai fazer? Clica aí no link da descrição, clica aqui para fazer a sua análise de perfil e aí a AUVP vai ver se faz sentido tanto para você quanto para eles você fazer parte da AUVP. Porque precisa fazer sentido, eles não querem ter qualquer aluno só para aceitar qualquer pessoa. Isso porque você precisa ter essa renda mínima para conseguir fazer os investimentos e seguir as aulas da AUVP. Investir não é sobre ter rios de dinheiro, é sobre ter o controle, então é melhor começar logo. Então, nos últimos meses a gente teve algumas declarações bem polêmicas aí que ficaram bem famosas na internet, né, ou no mundo, e uma delas foi desse cara aqui que é o Adam Wolf. Para quem não conhece aqui, ó, ele é um dos desenvolvedores lá da Anthropic, é um cara aí que faz bastante tweet, seguido aqui pelo pessoal, ó, Lucas Montana, a galera segue ele aqui, e ele fez esse tweet aqui, ficou bem famoso, ó, pegou 2k de likes, e ele falou aqui que ele sente que esse novo modelo do Cloud Code, que foi o Cloud Ops 4.6, é um olhar para o futuro que a gente tá se aproximando. E ele falou, até a primeira metade do ano que vem, ou seja, a primeira metade desse ano que a gente tá agora, o software engineering não vai mais existir, né? Não vai existir programador. Mas o que eu achei mais interessante, por isso que eu resolvi trazer essa mensagem aqui pra vocês, é que ele colocou que em breve a gente não vai mais se preocupar em checar código gerado por IA, assim como a gente não se preocupa em olhar o resultado de um compilador. E pra quem não sabe, o resultado de um compilador é sempre bytecode, né? É linguagem de máquina. A gente não se importa com o que está escrito na linguagem de máquina, a gente se importa só com o código de alto nível que a gente escreve, porque é simplesmente uma tradução para essa linguagem de máquina, né? E a gente não se importa para isso. Não precisa olhar para essa linguagem. E ele está falando que a mesma coisa vai acontecer com o código gerado por IA. Assim como a gente escreve o código de alto nível e depois não se importa em ver qual é o bytecode que foi gerado, na opinião dele, a gente vai escrever em mais alto nível ainda, que é em linguagem humana, e a gente não vai se preocupar em ler o código que foi gerado, o Java, o Python, pela inteligência artificial. Então aí começa a ficar um pouco preocupante nessas opiniões aqui do Adam, aqui, por exemplo, que é um desenvolvedor já bem antigo aí de profissão, falando desse tipo de coisa, mas teve depoimentos aí também de CEOs, né? E aqui a coisa já fica um pouco mais diferente, né? Teve esse depoimento aqui bem famoso do Jensen Huang, que ele disse que as crianças de hoje em dia não deveriam mais se preocupar em aprender como programar. Elas deveriam deixar isso para inteligência artificial. Então aqui é uma declaração mais polêmica ainda, né? Ele tá falando aqui, no caso, ele é o CEO da NVIDIA. Aqui, como vocês podem ver aqui, ele é CEO da NVIDIA. E ele tá falando, então, que a gente não deveria nem mais incentivar as crianças a estudar programação. Sendo que 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, todo mundo falava na TV, na internet, que programação era o futuro e que todas as escolas deviam ensinar programação, desde as crianças novinhas deviam aprender isso. E aí parece que do nada a opinião de todo mundo mudou. Esse tipo de opinião, essas declarações que os CEOs, os desenvolvedores por aí estão fazendo são bem preocupantes, né? Dá essa angústia, dá esse medo. Caramba, o que vai ser o futuro da minha profissão?
ou principalmente para as pessoas, né, que eu tô dedicando esse vídeo, que são as pessoas que são estudantes, que estão pensando em entrar na área da programação, aí mesmo que vai dar essa ansiedade, né, vai dar essa dúvida tremenda de, cara, será que eu tô indo pro caminho certo? Porque quando a gente vai pensar em uma profissão, né, a carreira que a gente quer seguir, a gente não pensa só no que a gente quer fazer agora, mas a gente tá pensando no que a gente quer fazer daqui 5, daqui 10 anos, né? Mas calma, fica tranquilo, não é nem esse mundo apocalíptico aqui, mas também não é um mar de maravilhas, tá? Eu vou dizer que tem muita verdade no meio dessas mensagens apocalípticas aqui, dessas mensagens polêmicas que os CEOs fazem, tem muita verdade aqui sim. Mas com certeza tem muito sensacionalismo, tem muito declaração só pra, né, criar esse hype, querer aumentar aí o valor dos shares da empresa, né, querer incentivar esse mercado de inteligência artificial, porque esses caras aqui, eles se beneficiam diretamente quando a marca, né, da IA ela cresce, porque eles estão desenvolvendo produtos de IA. Mas agora vamos começar a rebater aqui essas declarações. Essa do Adam Wolf, por exemplo, ele falou que a gente não vai se importar em checar código gerado por IA, porque a gente não se importa em ver código gerado por compiladores, por exemplo. Mas aqui embaixo já tem uma resposta bem clara do porquê esse argumento cai por terra. É simplesmente aqui o fato de que o código gerado por um compilador ele é determinístico, redes neurais não são. Ou seja, né, o código gerado por um compilador, ele é matemático, né, ele é determinístico, a resposta sempre vai ser a mesma. Então, se eu escrever um código em Python, por exemplo, declarando uma variável e o valor dessa variável é 10, quando a gente rodar um compilador, o código em bytes gerado por esse computador vai ser uma tradução direta dessa mensagem, né? E sempre vai ser a mesma coisa. Então, se eu colocar os mesmos inputs, as mesmas entradas para esse sistema, a saída sempre vai ser a mesma. Por isso que ele é determinístico. Já uma inteligência artificial funciona de uma forma muito diferente. É com base em tokens, com base em pesos diferentes, então tem uma probabilidade envolvida. Então o resultado, a gente nunca vai conseguir garantir que o resultado sempre vai ser o mesmo. Então eu posso pedir lá em linguagem humana para criar uma variável com valor 10, a IA vai lá e gera uma variável com valor 10. Mas depois, se eu pedir amanhã a mesma coisa, ela pode gerar uma variável com valor 10, mas de outra forma, usando outro código, usando 2 linhas de código, usando outra linguagem. Então não tem como a gente ter uma garantia de que o código gerado por IA vai ser o que a gente espera. É por isso que a gente sempre vai ter que continuar checando esse código. É claro que aí entra o contraponto do contraponto. O código gerado por IA, ele está cada vez mais confiável. Ele sim pode ter sempre uma margem de erro, assim como um humano tem uma margem de erro, né? Então no futuro uma ideia talvez, ou que já acontece hoje nos dias de hoje também, é que a gente não cheque esse código gerado por IA, mas a gente cheque quando der algum problema ou quando tiver algum alerta, né? E aí a gente aceita essa margem de erro, né? Às vezes vai dar problema, mas quando tiver, aí a gente corre atrás. Só que aí tem várias complicações, né? Hoje em dia a gente tem vários serviços aí que oferecem uma margem de disponibilidade muito alta, né, de 99,99% de disponibilidade, de garantia de que o serviço vai estar funcionando. Então a gente colocar isso aí nas mãos da IA, às vezes é muito arriscado. Agora, contraponto aqui da declaração do Jensen Huang. Ele fala que em fevereiro de 2024, né, já faz um tempo que as crianças não precisam mais aprender a programar, elas deviam deixar isso para IA, mas depois de alguns meses ele já contradiz a ele mesmo, falando aqui, por exemplo, que você não vai perder o seu trabalho para IA, mas sim perder para alguém que usa IA. Então aí já é um cenário bem diferente, né? Bom, mas essas pessoas que eu mostrei até agora para vocês, que é o Jensen Huang aqui, CEO da NVIDIA, ou o Adam Wolf, que é desenvolvedor da Anthropic, que é a empresa por trás da cloud, eles são pessoas que têm interesse deles muito atrelado diretamente ao desenvolvimento da IA, ao hype da IA, então não dá para confiar tanto nas coisas que eles falam. Vamos ver então a opinião de uma pessoa aqui que não tem esse jogo de interesse envolvido e que tem tanta propriedade para falar sobre IA, assim como essas outras pessoas, que é o Geoffrey Hinton. Como vocês podem ver aqui nessa reportagem, ele é conhecido como o pai da IA. Por quê? Porque ele simplesmente é um dos inventores das redes neurais, que é basicamente aí a tecnologia por trás da inteligência artificial. Esse cara aqui é um cientista, um inventor, um cara de tecnologia incrível. Ele já ganhou prêmio Nobel justamente por causa da contribuição dele com a inteligência artificial. E ele trabalhava no Google até 2023. E aí você me pergunta, pô, então ele tem ligação com o Google aí? Será que ele não tem interesse aí nas coisas que ele declara, as coisas que ele fala abertamente?
E cara, eu acredito na palavra dele, eu acredito que não tem um jogo de interesse aí, porque ele declarou realmente que ele saiu do Google em 2023 e o motivo que ele saiu, que ele declarou para as pessoas, foi que ele saiu para ele poder realmente falar abertamente sobre inteligência artificial para o mundo. Então o Jeffrey, ele é uma pessoa que defende que a inteligência artificial tem perigos para a sociedade, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, e ele então se demitiu do Google realmente para poder falar abertamente sobre isso sem ter esse jogo de interesse. E como vocês podem ver aqui nessa reportagem, ele sim é uma pessoa que defende que diplomas em ciências da computação ainda são importantes mesmo na era da IA. Esse artigo aqui é muito interessante, eu recomendo todos vocês a lerem ele, eu vou deixar aí na descrição, mas vamos falar então um pouco sobre as minhas opiniões, sobre o que ele fala aqui e quais são as minhas opiniões reais sobre todo esse cenário aí de inteligência artificial e do futuro da programação e se ainda vale a pena estudar programação. Bom, eu vi as declarações do Hinton e essas declarações dele basicamente se resumem em 4 principais pontos. O primeiro, muito importante, é que ciências da computação não se resume simplesmente a escrever código. Então isso para você aí que está pensando ainda em entrar numa faculdade de programação, isso é muito importante de você entender. Quando você vai fazer um curso de ciências da computação, você não aprende só a programar. Na verdade, a programação até demora um pouco para entrar na sua grade curricular. Você vai ter que sim aprender muita matemática, estudar muita estatística, vai ter que estudar algoritmo, estrutura de dados, probabilidade, e tudo isso é extremamente essencial para aprender não só a programar, mas também entender como a inteligência artificial funciona. Agora já é um pouco diferente se você está pensando em fazer um curso de ADS, por exemplo, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. ADS é um curso mais curto, normalmente vai ter 2 ou 3 anos de duração. Ele é muito mais focado em te levar logo para o mercado de trabalho, te ensinando as habilidades práticas de um programador mesmo. Então ele te ensina a escrever código mesmo. Mas é aí que começa a ficar um pouco mais delicada a situação. Já que a ADS você vai ver um pouco menos, né, desses fundamentos, um pouco menos dessa matemática por trás de tudo. Por causa disso, naturalmente, a tendência é que você tenha uma base um pouco mais fraca por trás de tudo, dos fundamentos, né? E vocês vão perceber no decorrer aqui desse vídeo que o que a gente está valorizando muito, que o Hinton valoriza muito também, são esses fundamentos por trás da programação. Cada pessoa tem essa realidade, cada pessoa pode valer mais a pena fazer um curso mais longo ou mais curto. A ADS não é um curso ruim, mas hoje em dia eu valorizaria mais aprender bem os fundamentos. Afinal, estudo nunca é demais, né, gente? Bom, a segunda afirmação que eu percebi que o Jeffrey Hinton tá trazendo pra gente aí, que a gente pode concluir, é de que os cargos vão ser nivelados por cima. Ou seja, o jogo corporativo aí de habilidades técnicas tá mudando. O que antes era considerado aí habilidades de uma pessoa sênior, hoje em dia uma pessoa mid-level já tem que saber, ou uma pessoa júnior já tem que saber também. E cada vez mais isso está acontecendo por causa justamente da IA. E por que isso? Bom, é um movimento natural, porque a IA ela automatiza e facilita muito geração de código simples, geração de boilerplate, que é aquele código que a gente sempre vai escrever, não importa a aplicação, não importa o caso de uso, né? A gente sempre vai ter esse código boilerplate. E aí essas coisas que antes eram atribuídas a skills de pessoas mais juniores, hoje em dia qualquer IA consegue fazer. Ou seja, qualquer pessoa com uma IA já consegue ter as habilidades de um júnior, por exemplo. Então, se souber usar IA já é o ponto zero, então você vai ter que começar a já saber as habilidades que eram de um pleno ou de um sênior, mesmo sendo júnior ainda. E aí é por isso que o jogo está sendo nivelado por cima, né? Todo mundo já tem que começar a saber as habilidades que um sênior só tinha que saber 5, 10 anos atrás. Que aí são, conhecimento de arquitetura, de system design, de segurança, de infra. Isso, cara, até 5, 7 anos atrás era coisa que só o sênior precisava saber mesmo. O júnior só precisava saber ler uma task e saber fazer a alteração na API lá. Mas hoje em dia já tá muito diferente. Conhecimento de system design já é muito mais cobrado, mesmo nos cargos um pouco menores. Mas, cara, system design é bem legal aí de estudar. Eu recomendo pra vocês aí que nunca estudaram antes. O terceiro ponto que o Hinton trouxe pra gente aí é que os fundamentos são atemporais. Então, beleza, o código gerado aí, o Python, o Java, ele não precisa mais ser tão estudado a fundo, mas os fundamentos por trás de tudo ainda vão continuar sendo valorizados para sempre. E ele cita coisas como álgebra, probabilidade, estatística, uso de lógica mesmo, criação de sistemas, tudo isso a gente aprende na faculdade. E são coisas que são muito valorizadas e vão ser cada vez mais. É aquele tipo de conhecimento que a gente percebe nas entrelinhas, é aquele tipo de conhecimento que a gente só sabe quando a gente tá lá na entrevista com o entrevistado e pede para ele fazer alguma coisa. Mas que no final das contas são uma das partes mais valiosas de um profissional. E agora o quarto e último ponto que o Hinton traz é o
a declaração mais polêmica, às vezes, que ele fala, que é que aprender código é como aprender latim. Por quê? Porque numa faculdade de línguas, por exemplo, a gente aprende latim, mas a gente vai usar latim no nosso dia a dia? Obviamente que não tem mais ninguém que fala latim, nenhuma nação nativa que fala latim, né, hoje em dia. Mas por que as pessoas ainda aprendem essa língua nas faculdades, nos cursos de humanas? É porque aprender latim faz você entender melhor todas as outras línguas que têm influência de latim. A mesma coisa seria para essa analogia que ele fez, né, de aprender programação, aprender código. Por quê? Porque num futuro breve a gente não vai mais escrever código diretamente, mas a gente vai estar o tempo todo interagindo com coisas que foram derivadas do código. Então, assim como saber latim vai fazer você entender melhor qualquer outra língua derivada do latim, você entender escrita de código vai fazer você entender melhor qualquer sistema criado com esses códigos. Nossa, Yuji, então você está me dizendo que os sistemas realmente vão ser todos só derivados do código? A gente não vai mais escrever código diretamente? E cara, sim, é quase isso que eu tô falando. A minha opinião é essa, por exemplo, não tem como prever o futuro, né? Mas sim, eu acredito que no futuro breve, hoje em dia já é realidade em muitos lugares, ou no fluxo de trabalho de muitos desenvolvedores, que é a realidade de que o programador, ele só vai ser um revisador de código, ele vai estar orquestrando agentes, ele vai estar debugando o código e não ativamente escrevendo linha por linha. Isso aí já ficou no passado. E aí você me pergunta de novo, nossa, Yuji, mas então vale a pena mesmo fazer faculdade? Porque na faculdade eles estão me ensinando a escrever código na folha de papel, eu tô tendo que escrever var arroz igual a verde. Tô tendo que escrever linha por linha, palavra por palavra. Qual é o sentido disso? Vale a pena gastar 3 a 4 anos numa faculdade dessa forma? Será que não é um movimento arriscado, né? Perder tanto tempo da nossa vida com isso? Bom, a resposta para essa pergunta, na minha opinião, é a mesma de que o Geoffrey Hinton deu, que é a de que vale a pena sim ainda fazer a faculdade, que não é arriscado você gastar 3, 4, 5 anos da sua vida com isso. O código, sim, ele está sendo automatizado, mas o raciocínio por trás dele, os fundamentos, como eu falei durante o vídeo, não estão sendo automatizados. Saber escrever linhas em Python, linhas em Java, talvez isso não seja mais a habilidade mais valiosa de todas nos próximos anos. Mas o que com certeza vai continuar sendo valioso e vai cada vez ficar mais valioso ainda é o conhecimento de tecnologia, do manuseio dos computadores mesmo, de você criar algum sistema. Não é qualquer pessoa que vai conseguir criar qualquer tipo de sistema escalável, qualquer produto aí que possa ser lançado com segurança. Não, isso não vai chegar a ser algo que qualquer pessoa consegue criar da noite pro dia. Vai sim facilitar muito a porta de entrada, mas para você ter um sistema especializado mesmo, que funcione em grande escala, a gente precisa com certeza sempre de bons profissionais de tecnologia. Até porque a tecnologia vai avançando e a complexidade vai avançando cada vez mais também. Então por isso eu digo que sim, vale a pena ainda você estudar bastante a área de tecnologia. Com certeza vale a pena entrar numa faculdade, gente. Façam faculdade, por favor, tá? Não tentem entrar na área de tecnologia, de programação, sem uma faculdade. Isso eu não recomendo. Então, gente, a gente vendo aí a IA avançando, né? Essa tecnologia de programação cada vez ficando mais complexa, mais robusta, a nossa posição tem que ser justamente a de querer surfar essa onda, né? Então vamos aprender o que está por trás disso tudo. Vamos estudar a ciência da computação, vamos estudar a inteligência artificial, vamos estudar os fundamentos por trás disso tudo. Então para mim é justamente o contrário. Tem gente aí falando que não vale a pena mais estudar ciência da computação, eu acho o oposto. Justamente por causa da IA, vale ainda mais a pena estudar a ciência da computação. Então, gente, tomem cuidado quando vocês forem ver nessas declarações de grandes CEOs, de grandes empresas. É muito difícil a gente entender o que está por trás dessas declarações, né? Por exemplo, a OpenAI é uma empresa, né? A empresa por trás do ChatGPT, que não vai dar lucro aí até 2030, pelo menos. Então é muito difícil a gente entender esses movimentos, tanto declarativos quanto financeiros dessas empresas, dessas grandes empresas de IA. Tá tudo ainda muito supervalorizado, com um hype muito maior do que a realidade. Pra você ter uma ideia, metade do valor da Bolsa de Valores americana tá toda concentrada nas grandes empresas de tecnologia. Isso é um absurdo, né? Isso significa que é como se toda a produção dos Estados Unidos metade tivesse só nessas empresas, o que não é verdade. Mas é isso que os preços das ações estão falando, né? Então é muito perigoso aí, claramente tem uma valorização acima da realidade. E isso é muito impulsionado por essas grandes declarações dos CEOs, por exemplo. O que nos resta então, gente, é focar aí em estudo de
pensamento crítico, em matemática, lógica, os fundamentos mesmo por trás da programação. E aí você pode ter uma dúvida sua, né? Então, será que as faculdades não têm que se adaptar também, adaptar a grade curricular do que o aluno tem que aprender? E sim, muitas faculdades por aí já estão fazendo isso, mas tem que se adaptar mesmo. E tem alguns pontos muito importantes, por exemplo, escrever código não tem que mais ser a avaliação final, né? O fim da avaliação, o objetivo, né? O objetivo agora tem que ser avaliar a lógica, avaliar a tomada de decisão, e não o código que foi usado para solucionar os problemas. Porque é isso que vai ser a habilidade valiosa num profissional utilizando IA. Então os cursos devem agora valorizar mais matemática, né? Mais os fundamentos, valorizar também o uso de IA como ferramenta, não como atalho. É importante também entender algum domínio, né? Não só tecnologia, você entender de finanças, de biologia, de qualquer domínio aí, né? Algum assunto de negócio para você trabalhar em par com a tecnologia. Essas são as novas habilidades que uma faculdade de ciência da computação tem que valorizar. Bom, e agora para finalizar o vídeo, eu queria deixar o meu conselho de coração para você aí que está estudando programação, que está pensando em começar a estudar. O Geoffrey Hinton, ele fez uma analogia que eu gostei bastante e eu acho que faz bastante sentido, tá? A gente está atualmente como se estivesse dirigindo uma estrada com neblina. A gente consegue ver, né, poucos metros na nossa frente, a gente consegue ver com certeza o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui até 2 anos. Mas o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, a gente não tem a mínima ideia, tá? Então se você vê alguém aí falando com totalmente certeza aí o que vai acontecer daqui a longo prazo, é melhor ter um pé atrás, tá? Não dá pra saber com tanta certeza essas coisas. O máximo que a gente tem é quase certeza, né? De algumas coisas como que são mais fundamentais, né? Como os fundamentos de matemática vão continuar sendo sempre muito importantes. Mas fora isso, é difícil dizer com certeza, tá? Mas então vale a pena ainda, né? Estudar programação, fazer uma faculdade longa de 5 anos. E, gente, sim, eu acredito que vale muito a pena. Eu já falei isso no vídeo, né? Mas só para concluir aqui. Então estude, faça faculdade, mas não pare só por aí. A ciência da computação, ela é a sua base, é o seu fundamento. Ela não é o seu cargo, ela não é a sua identidade ou tudo que você sabe fazer. O que você sabe mesmo fazer no seu dia a dia tem que ser muito mais do que só ciência da computação. Então pega aí um domínio que você gosta, né? Com domínio eu quero dizer algum assunto de negócio que você gosta, né? Você gosta de, sei lá, carros, você gosta de videogames, você gosta de algum assunto relacionado à biologia, a direito, à medicina. Pega esse outro assunto e casa com a sua paixão por tecnologia. Juntando essas coisas, aí sim você chega em quem você é, né? Qual é o seu cargo. Aí você consegue empregos em boas empresas, né? Especializadas nesses sentidos. Cada vez mais esse profissional bem completo, que sabe tanto de tecnologia quanto do negócio, vai ser mais valorizado. Não vai ser mais só sobre escrever código, mas entender se você fez o prompt certo, se você está usando corretamente o domínio, né, a área de negócio que você atua dentro da sua aplicação. Você avaliar também se aquilo está seguro. Então tem muitos quesitos aí envolvidos, não é só escrever código. Mas tudo isso sempre vai estar muito relacionado com os fundamentos de programação que você sempre só vai aprender numa faculdade bem boa de ciências da computação. Então é isso, espero que esse vídeo tenha trazido boas informações para você, que eu possa ter te encorajado a continuar estudando programação. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário para a gente conversar. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço!